Bem-vindo ao Decifrando Finanças. O pequeno livro do investimento de bom senso. Introdução à edição de 10º aniversário. Na introdução à edição de 10º aniversário de seu livro, John C. Bogle apresenta os princípios centrais de sua filosofia de investimento. Ele argumenta que o investimento bem-sucedido está enraizado no bom senso, não na complexidade. A estratégia mais eficaz, ele afirma, é possuir um fundo que detenha todas as empresas de capital aberto do país a um custo mínimo e mantê-lo por toda a vida. Tal fundo é conhecido como um fundo de índice tradicional. Esta abordagem elimina os riscos de escolher ações individuais, enfatizar certos setores de mercado ou selecionar gestores, deixando apenas o risco inerente ao próprio mercado de ações. Bogle introduz dois princípios fundamentais, mas muitas vezes negligenciados: a magia da composição dos retornos de investimento e a tirania da composição dos custos de investimento. Ele usa um exemplo para demonstrar que um retorno anual de 7%, composto ao longo de 5 décadas, pode transformar $1 em $30. No entanto, ele adverte que os altos custos de investimento podem erodir severamente esses retornos. Ele afirma que antes dos custos, o mercado é um jogo de soma zero, onde o ganho de um investidor é a perda de outro. Após a dedução das altas taxas, comissões e outras despesas pagas aos intermediários financeiros, o jogo se torna um jogo de perdedores para os investidores como um grupo. A solução de Bogle é minimizar esses custos para maximizar a parcela de retornos que chega ao investidor, ou Main Street. Ele defende a saída do cassino da especulação de curto prazo e a adoção de uma estratégia de compra e manutenção a longo prazo com fundos de índice de baixo custo. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Foque no que você pode controlar. Você não pode controlar os retornos do mercado, mas pode controlar os custos que paga e seu próprio comportamento. Priorize investimentos de baixo custo. Pratique a gratificação adiada. Entenda que a mágica da composição funciona ao longo de uma vida inteira, não da noite para o dia. Resistir à tentação de buscar ganhos de curto prazo e aderir a um plano de longo prazo é crucial para a acumulação de riqueza. Seja cético em relação a conselhos que incentivam a ação. A indústria financeira lucra com a atividade. Se um consultor ou uma dica quente incentiva a compra e venda frequentes, lembre-se da máxima de Bogle: não faça nada, apenas fique parado. Capítulo 1. Uma parábola. Este capítulo apresenta a parábola da família Goldrocks, uma história simples que ilustra a falha fundamental da gestão ativa. Inicialmente, a família Goldrocks possui 100% de todas as empresas nos Estados Unidos e colhe 100% dos dividendos e do crescimento dos lucros. Sua riqueza se acumula lindamente. No entanto, a chegada de ajudantes, corretores, gestores de dinheiro e consultores convence os membros da família a negociar ações entre si, procurando superar uns aos outros. Esses ajudantes cobram comissões e taxas que, juntamente com os novos impostos sobre ganhos de capital de negociações frequentes, começam a consumir uma parte do retorno total da família. A riqueza da família, que antes crescia a 100% do retorno do mercado, começa a crescer a um ritmo mais lento. O tio sábio e idoso aconselha a família a demitir todos os seus ajudantes e voltar à sua estratégia original de possuir todos os negócios e mantê-los para sempre. Isso, conclui a parábola, é exatamente o que um fundo de índice de baixo custo faz. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Simplifique suas finanças. A parábola mostra que adicionar camadas de complexidade, como múltiplos consultores, negociações frequentes e fundos especializados, muitas vezes leva a retornos menores. Procure o caminho mais simples e direto para possuir o mercado. Questione taxas e comissões. Cada taxa que você paga, seja para um corretor, um fundo gerido ou um consultor, subtrai diretamente do seu retorno pessoal. Seja diligente em entender e minimizar todos os custos de investimento. Adote uma mentalidade passiva. Entenda que o investimento bem-sucedido não é sobre ser mais esperto que os outros, mas sim sobre permitir que o crescimento inerente do mercado trabalhe para você. Não se deixe influenciar pela emoção da seleção de ações. Capítulo 2. Exuberância racional. Bogle expande a ideia central de que, ao longo prazo, os ganhos dos acionistas devem corresponder aos ganhos dos negócios.
ele distingue entre dois componentes dos retornos do mercado de ações: retorno de investimento, o crescimento real dos negócios através dos dividendos e dos lucros, e retorno especulativo, mudanças no sentimento dos investidores refletidas na relação preço-lucro, ou PE. Embora o retorno especulativo possa causar flutuações selvagens e de curto prazo no mercado, ele apresenta dados mostrando que a longo prazo, desde 1900, a grande maioria do retorno do mercado veio da tendência estável e ascendente dos fundamentos dos negócios. Ele cita a metáfora atemporal de Benjamin Graham, de que a curto prazo o mercado de ações é uma máquina de votar, a longo prazo é uma máquina de pesar. O capítulo enfatiza que ignorar o som e a fúria das flutuações de mercado de curto prazo e focar na economia de longo prazo dos negócios é o caminho para o sucesso. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Pense como um proprietário, não um especulador. Quando você compra uma ação ou um fundo de índice, está comprando uma parte de um negócio. Concentre-se na criação de valor a longo prazo desse negócio e não nas suas flutuações de preço diárias. Ignore o barulho. A mídia e as notícias financeiras prosperam com a volatilidade e a emoção. Lembre-se que elas fazem parte do mercado de expectativas e têm pouco a ver com o mercado real dos fundamentos dos negócios. Reenquadre sua visão das quedas do mercado. Uma queda do mercado não é uma perda de valor do negócio, mas um declínio temporário no sentimento dos investidores, uma relação PE mais baixa. Para um investidor de longo prazo, pode ser visto como uma oportunidade para comprar ativos a um preço mais baixo. Capítulo 3. Lance sua sorte com os negócios. Este capítulo apresenta a aplicação prática da filosofia dos capítulos anteriores. Bogle argumenta que a maneira mais simples e eficaz de lançar sua sorte com os negócios é comprar e manter um fundo de índice do mercado de ações total. Ele defende a navalha de Ockham, o princípio de que a solução mais simples é muitas vezes a melhor. Ele mostra que o índice S&P 500 e um índice do mercado de ações total, como o Dow Jones Wilshire Total Stock Market Index, tiveram retornos quase idênticos a longo prazo, uma correlação de 0,99 desde 1926. Isso ocorre porque o S&P 500 já representa cerca de 85% do valor total do mercado. Ele também apresenta dados do relatório SPIVA da SP, que mostram que uma média impressionante de 90% dos fundos ativamente geridos teve um desempenho inferior aos seus índices de referência durante um período de 15 anos. O capítulo reforça a ideia de que o fundo de índice é um jogo de vencedor que tem a garantia de superar os retornos dos investidores como um grupo. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Abrace a simplicidade. Escolha uma estratégia de investimento que seja fácil de entender e executar. Um fundo de índice de baixo custo e amplamente diversificado é o epítome dessa simplicidade. Confie nos dados. As estatísticas sobre a gestão ativa versus a indexação são esmagadoras. Não deixe que o pensamento ilusório ou a promessa de vencer o mercado anulem a evidência sólida de que a maioria dos profissionais falha em fazê-lo após os custos. Tenha orgulho de ser médio. O objetivo de um investidor de índice não é ser um selecionador de ações estrela, mas sim capturar o retorno médio do mercado. Como a maioria dos investidores ativos não atinge essa média, o compromisso com a indexação é um caminho de alta probabilidade para ser um vencedor. Capítulo 4. Como a maioria dos investidores transformam o jogo de vencedor em um jogo de perdedor. Bogle aprofunda as implacáveis regras da aritmética para explicar precisamente como os investidores perdem. Ele reitera que, antes dos custos, vencer o mercado é um jogo de soma zero, e após os custos, torna-se um jogo de perdedores. Ele detalha os custos de investimento, taxas de gestão, despesas operacionais, taxas de vendas, loads e os custos muitas vezes ocultos de rotatividade de portfólio. Ele estima que o custo total de possuir um fundo gerido ativamente pode chegar a 2 a 3% ao ano. Usando um exemplo de investimento de 50 anos, ele mostra que um custo anual de 2% pode consumir mais de 60% do retorno potencial, deixando o investidor com menos de 40% da criação de riqueza do mercado.
Ele enfatiza que a indústria de investimento, que não contribui com capital e não assume risco, está a confiscar uma parcela excessiva dos retornos. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Calcule seus custos totais. Vá além da simples taxa de despesa. Leve em conta as taxas de vendas, os custos de negociação e as implicações fiscais das distribuições frequentes de ganhos de capital. Estes custos ocultos são as principais razões para o desempenho insatisfatório. Abrace a realidade de soma zero. Entenda que a pessoa do outro lado de uma negociação está tentando ganhar dinheiro à sua custa. Ao minimizar as negociações e manter um portfólio de mercado total, você se retira desta competição. Deixe que o fundo de índice seja seu escudo emocional. Ao se comprometer com um fundo de índice passivo e de mercado total, você remove a tentação constante de tomar decisões emocionais baseadas em movimentos de mercado de curto prazo ou no hype da mídia. Capítulo 8. Os impostos também são custos. Bogle adiciona mais uma camada às suas regras implacáveis da humilde aritmética, os impostos. Ele aponta que os fundos geridos ativamente, devido à sua alta rotatividade de carteira, a ação média é mantida por menos de 2 anos, são surpreendentemente ineficientes em termos fiscais. As negociações frequentes geram ganhos de capital, que são então distribuídos aos acionistas, muitas vezes como ganhos de curto prazo, tributados a uma taxa mais alta. Isso cria um arrasto significativo nos retornos, especialmente para investidores em contas tributáveis. Em contraste, o fundo de índice tradicional tem uma taxa de rotatividade muito baixa, cerca de 3%, porque simplesmente detém o mercado. Esta estratégia de comprar e manter resulta em muito poucas distribuições de ganhos de capital, tornando o fundo de índice altamente eficiente em termos fiscais. Bogle mostra que, ao longo de um período de 25 anos, a carga fiscal sobre os fundos ativos foi 3 vezes maior do que sobre os fundos de índice, levando a uma enorme diferença nos retornos após os impostos. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Esteja atento à eficiência fiscal. Para investimentos em contas tributáveis, escolha veículos de baixa rotatividade e eficientes em termos fiscais, como os fundos de índice. Guarde seus investimentos de maior rotatividade para contas com vantagens fiscais, como IRAs ou 401ks. Compreenda as implicações fiscais de suas decisões. Esteja ciente de que a venda de investimentos com lucro ou mesmo o recebimento de distribuições de ganhos de capital de um fundo gerido ativamente pode desencadear uma conta de imposto, que erode ainda mais o seu retorno. Mantenha a linha. A estratégia mais eficiente em termos fiscais é manter seus investimentos a longo prazo. Isso permite o diferimento de impostos e, em alguns casos, como quando os ativos são legados aos herdeiros, pode eliminar totalmente os impostos sobre ganhos de capital. Capítulo 9. Quando os bons tempos não duram mais. Este capítulo aborda a questão crítica dos retornos futuros. Bogle argumenta que os altos retornos das últimas décadas são altamente improváveis de se repetirem. Ele divide as 3 fontes de retornos das ações: rendimento de dividendos, crescimento dos lucros e retorno especulativo, a mudança na relação P sobre E. Ele observa que desde 1974, uma enorme parte do retorno do mercado foi impulsionada por uma massiva expansão do P sobre E, um fator que ele acredita ser altamente improvável de se repetir. Com os rendimentos de dividendos e o crescimento dos lucros esperados em níveis mais baixos do que as médias históricas, ele projeta um retorno muito mais moderado para as ações, cerca de 4% ao ano, e para os títulos, cerca de 3,1% para a próxima década. Ele demonstra que, em um ambiente de retornos mais baixos, a tirania da composição dos custos se torna ainda mais devastadora, podendo consumir todo o retorno real de um fundo ativamente gerido. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Ajuste suas expectativas. Seja realista com os retornos futuros. Os dias de retornos anuais de 2 dígitos podem ter acabado, e esperar por eles pode levar a más decisões. Intensifique a atenção aos custos. Em uma era de retornos de mercado mais baixos, cada ponto base de custo se torna ainda mais importante. Minimizar as taxas é a ação mais poderosa que você pode tomar para preservar e aumentar sua riqueza.
Não persiga o risco em busca de retornos mais altos. A promessa de retornos mais altos de investimentos mais arriscados e especulativos é tentadora, mas a evidência mostra que, em um ambiente de retornos mais baixos, este é ainda mais um jogo de perdedores. Mantenha-se fiel ao seu plano de baixo custo e diversificado. Capítulo 10. Selecionando vencedores de longo prazo. Bogle aborda diretamente a crença comum de que, embora a maioria dos fundos falhe, eu serei o único a escolher os vencedores. Ele apresenta um argumento convincente contra essa ideia, analisando os registros de longo prazo de 355 fundos de ações que existiam em 1970. Os resultados são surpreendentes. 80% desses fundos haviam saído do mercado até 2016. Dos 74 que sobreviveram, apenas 10 superaram o índice S&P 500 em mais de 1% anualmente, e apenas 2 em mais de 2%. Ele destaca as histórias da Fidelity Magellan e do Contrafund, mostrando que, embora tenham tido períodos de retornos espetaculares, seu desempenho acabou revertendo a média à medida que seus ativos cresciam. Isso leva à sua famosa máxima: não procure a agulha no palheiro, apenas compre o palheiro. O palheiro, é claro, é um fundo de índice do mercado de ações total, que teria superado ou igualado os retornos de 345 dos 355 fundos originais. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Defenda custos baixos. Use a sua voz como investidor para exigir taxas mais baixas e práticas transparentes. Apoie empresas de fundos e plataformas que priorizam modelos de baixo custo e centrados no investidor. Capítulo 5. Concentre-se nos fundos de menor custo. Este capítulo concentra-se no preditor mais confiável do desempenho futuro de um fundo, o custo. Bogle argumenta que, embora o desempenho passado de um fundo não seja um indicador confiável de seus retornos futuros, seus custos são constantes e previsíveis. Ele apresenta dados de um estudo de 25 anos, mostrando que os fundos no quartil de menor custo superaram consistentemente os do quartil de maior custo. Ele observa que os retornos brutos, antes dos custos, de todos os fundos tendem a ser semelhantes, mas os retornos líquidos variam muito com base nas taxas que cobram. Além disso, ele aponta que os fundos de maior custo estão associados a maior risco. Ele cita a análise da Morningstar, que confirma que os fundos de baixo custo consistentemente superam os de alto custo em todas as classes de ativos e períodos de tempo. A mensagem é clara: se você só puder usar um fator para escolher um fundo, que seja o custo. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Faça do custo o seu filtro principal. Ao avaliar qualquer investimento, seja um fundo mútuo, um ETF ou uma opção de plano de aposentadoria, comece por olhar para a taxa de despesa e outras taxas. Veja os custos baixos como uma forma de retorno garantido. Embora o desempenho de um fundo não seja garantido, pagar menos em taxas é uma certeza. Cada dólar não gasto em taxas é um dólar que fica no seu bolso e continua a render. Evite caçar estrelas. Não se deixe tentar por fundos com um histórico recente de altos retornos, pois os dados mostram que isso não é um indicador confiável de sucesso futuro. Confie nos dados sobre custos, não na promessa fugaz do desempenho passado. Capítulo 6. Dividendos são o melhor amigo do investidor. Bogle revela o imenso poder dos dividendos na criação de riqueza a longo prazo. Ele apresenta dados mostrando que desde 1926, os dividendos foram responsáveis por notáveis 42% do retorno total do mercado de ações. Composto ao longo do tempo, o investimento inicial de $10 mil teria crescido para mais de 1,7 milhão de dólares apenas com a valorização do preço, mas para impressionantes 59,1 milhões de dólares com os dividendos reinvestidos. Ele destaca a estabilidade dos dividendos corporativos, que mostraram uma tendência suave e ascendente nos últimos 90 anos, com apenas 3 quedas significativas. Em seguida, ele contrasta isso com os fundos ativamente geridos, que devido às suas altas despesas, muitas vezes confiscam uma grande parte, ou até mesmo todo, o rendimento de dividendos que obtém. Um fundo de índice de baixo custo, por outro lado, permite que quase todo o rendimento de dividendos flua diretamente para o investidor. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Priorize o reinvestimento de dividendos. Se você está na fase de acumulação de sua vida, reinvestir automaticamente os dividendos é uma das ferramentas mais poderosas para a composição a longo prazo. Procure rendimento e não apenas crescimento. Embora as narrativas do mercado muitas vezes se concentrem na valorização do preço, lembre-se que um fluxo constante de rendimento de dividendos é um componente vital do retorno total de uma carteira. Escolha fundos de índice para dividendos.
Se você deseja maximizar o rendimento de dividendos de sua carteira, um fundo de índice de baixo custo é o veículo mais eficaz, pois não será corroído por altas taxas de gestão. Capítulo 7. A grande ilusão. Este capítulo desvenda uma grande ilusão. Os retornos relatados pelos fundos mútuos quase nunca são os retornos realmente obtidos pelos seus investidores. Bogle explica a diferença entre o retorno ponderado pelo tempo de um fundo, o retorno do próprio fundo, e o retorno ponderado pelo dólar de um investidor, o retorno do investidor médio, levando em conta quando ele colocou e tirou o dinheiro. Ele mostra que durante um forte período de 25 anos, o investidor médio de fundos ganhou machucantes 1,5 pontos percentuais a menos do que o retorno relatado pelo fundo médio. Essa diferença deve-se a penalidades de tempo e seleção. Os investidores, impulsionados pela emoção e influenciados por marketing agressivo, tendem a injetar dinheiro em fundos em alta nos picos do mercado e a retirá-lo durante as quedas do mercado, comprando na alta e vendendo na baixa. O fundo de índice, com sua filosofia simples de comprar e manter, ajuda a eliminar esse comportamento autodestrutivo. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Evite o market timing. Tentar prever quando entrar ou sair do mercado é uma tarefa inútil. Os dados provam que a maioria dos investidores, mesmo profissionais, falha nisso. Adote uma mentalidade de manter o curso, independentemente das condições de mercado. Resista à tentação de perseguir o desempenho. Quando um fundo é fortemente anunciado por seus retornos recentes espetaculares, lembre-se que este é o mais provável que seja o pior momento para comprar. Reconheça as chances terríveis. A chance de escolher um fundo que superará consistentemente o mercado por décadas é estatisticamente minúscula. Não deixe que a autoconfiança o cegue para essa realidade. Abrace o palheiro. Reconhecer que você não pode encontrar de forma confiável a agulha, o fundo vencedor, é libertador. A resposta lógica é simplesmente comprar o mercado inteiro através de um fundo de índice de baixo custo e garantir para si mesmo um retorno de alto nível em relação à maioria dos outros investidores. Pense na longevidade do fundo. Um fundo ativamente gerido pode fechar ou fundir-se devido a um desempenho insatisfatório, forçando-o a tomar uma nova decisão e, potencialmente, a realizar ganhos de capital. Um fundo de índice, por sua própria natureza, é projetado para existir para sempre. Capítulo 11. Reversão à média. Este capítulo aprofunda um tema central do livro, o princípio da reversão à média, RTM. Bogle apresenta dados mostrando que um fundo com desempenho superior em um curto período é altamente improvável de manter esse desempenho no período seguinte. Ele analisa 2 períodos consecutivos e não sobrepostos de 5 anos, e descobre que uma porcentagem chocantemente baixa dos fundos do quintil superior permaneceu lá. Na verdade, uma parte significativa dos vencedores do período anterior caiu para o quintil inferior ou saiu do mercado completamente. Ele atribui esse fenômeno à aleatoriedade dos retornos, que a maioria dos investidores não consegue reconhecer devido a um viés cognitivo em relação a explicações causais. Ele argumenta que a habilidade do gestor não é um fator persistente. Em vez disso, a maioria dos sucessos de curto prazo é um produto da sorte. Este capítulo reforça que a busca pelo desempenho recente, uma estratégia amplamente promovida pela indústria, é uma receita comprovada para a decepção. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Não se deixe levar por estrelas. Seja cético em relação aos serviços de investimento que classificam os fundos com base no desempenho recente, como as classificações de estrelas da Morningstar. Essas classificações são fortemente intencionadas para o sucesso de curto prazo, e os dados mostram que essas estrelas muitas vezes se tornam os perdedores de amanhã. Compreenda a aleatoriedade. Quando um gestor tem alguns anos de retornos estelares, é estatisticamente mais provável que seja sorte do que habilidade. Não invista em um fundo apenas porque ele foi um vencedor recente. Pense no porquê. Pergunte-se por que um fundo teve um bom desempenho. É devido a um gestor habilidoso ou porque o seu estilo específico, por exemplo, ações de tecnologia, estava em voga nesse período? Se for a segunda opção, é uma boa aposta que a RTM acabará por trazer os seus retornos de volta à realidade. Capítulo 12. Procurando aconselhamento para selecionar fundos. Bogle examina o valor do aconselhamento financeiro profissional, em particular de corretores e consultores de investimento registrados, RAs. Embora reconheça que bons consultores podem fornecer serviços valiosos, como alocação de ativos, planejamento fiscal e apoio emocional, ele permanece cético quanto à sua capacidade de escolher fundos que superam o mercado.
Ele aponta para um estudo que mostra que os investidores que confiaram em corretores, na verdade, tiveram retornos significativamente mais baixos do que aqueles que investiram diretamente. Ele atribui isso ao conflito de interesses inerente aos corretores. Eles estão no negócio para vender produtos e gerar comissões. Ele usa a debacle da Merrill Lynch como um exemplo claro disso, onde a empresa agressivamente comercializou novos fundos de alto risco no pico da bolha das .com, levando a perdas catastróficas para os seus clientes. Bogle conclui que os melhores consultores são aqueles que recomendam fundos de índice de baixo custo e ajudam os clientes a seguir um plano simples e de longo prazo, ganhando assim sua taxa por evitar erros dispendiosos e não por tentar a tarefa impossível de vencer o mercado. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Verifique cuidadosamente seu consultor. Se você decidir contratar um consultor, certifique-se de que ele trabalha apenas com base em taxas, fee only, e seja obrigado a seguir um padrão fiduciário, o que significa que ele é legalmente obrigado a agir no seu melhor interesse. Não pague por seleção de ações. Reconheça que o valor principal de um bom consultor está na assistência comportamental e de planejamento, não na seleção de investimentos que superam o mercado. Um consultor que recomenda fundos de índice de baixo custo é muitas vezes a melhor escolha. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Use os ETFs com sabedoria. Se você é um investidor de longo prazo que faz contribuições grandes e infrequentes, um ETF de mercado amplo de baixo custo pode ser uma excelente ferramenta. Resista à tentação de negociar. A capacidade de negociar um ETF durante todo o dia não significa que você deva fazê-lo. A negociação frequente é um jogo de perdedores, que beneficia os corretores, não os investidores. Seja cauteloso com ETFs especializados. Evite ETFs de setores estreitos ou complexos que prometem retornos espetaculares. Estes são frequentemente truques de marketing, concebidos para capitalizarem modismos de curto prazo. Capítulo 16. Fundos de índice que prometem vencer o mercado. Este capítulo aborda o novo paradigma da indexação, os chamados fundos Smart Beta, ou de fator, que prometem vencer o mercado ponderando suas carteiras de forma diferente dos índices tradicionais ponderados pela capitalização de mercado. Bogle argumenta que estas são essencialmente estratégias ativas disfarçadas de fundos de índice passivos. Ele mostra que a mineração de dados históricos pode fazer uma estratégia parecer boa em retrospectiva, mas que este sucesso raramente é repetível devido à reversão à média. Ele apresenta uma comparação de fundos Smart Beta com o fundo de índice S&P 500 ao longo de uma década, mostrando que, após o ajuste para o risco, o fundo de índice tradicional ainda era o vencedor. Ele alerta os investidores contra a tentação de se deixarem levar por estes produtos novos, complexos e de custo mais elevado, citando um teórico militar. O maior inimigo de um bom plano é o sonho de um plano perfeito. Ele insta os investidores a se aterem ao bom plano de um fundo de índice tradicional e de baixo custo. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Atenha-se ao básico. Não se deixe enganar pelo marketing de indexação inteligente ou aprimorada. A estratégia mais eficaz e confiável é a mais simples, um fundo de índice de mercado amplo e ponderado pela capitalização de mercado. Questione a complexidade. Sempre que um produto prometer retornos mais altos através de uma estratégia nova ou complexa, seja cético. A carga da prova recai sobre o promotor para demonstrar como a sua solução pode superar consistentemente o peso dos custos e o poder da aleatoriedade. Confie na aritmética simples. A lição central do livro se mantém aqui. Todos os investidores, como grupo, obtêm o retorno do mercado, e qualquer tentativa de se desviar dessa média é uma aposta que é mais provável de falhar do que de ter sucesso. Capítulo 18. O que Benjamin Graham teria pensado sobre a indexação? Bogle procura legitimar a sua filosofia de investimento ligando-a às ideias de Benjamin Graham, o pai do investimento de valor e autor de O Investidor Inteligente. Ele aponta que, embora Graham seja conhecido pela seleção de ações, ele era altamente cético em relação à capacidade do investidor médio ou profissional de ter sucesso consistentemente nisso. Graham recomendava que o investidor defensivo se contentasse com um retorno razoavelmente bom de uma carteira diversificada e evitasse a tentação de especular. Bogle observa que o conselho de Graham para possuir e manter uma lista diversificada de títulos e focar nos fundamentos de longo prazo de um negócio é um precursor perfeito para o conceito de fundo de índice.
Bogle partilha uma anedota de Warren Buffett, o aluno mais famoso de Graham, que confirmou que o próprio Graham endossou privadamente o conceito de fundo de índice no final da sua vida, reconhecendo que o mercado se tinha tornado demasiado eficiente para ser consistentemente superado. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Adote a mentalidade do investidor defensivo. Reconheça que você pode não ter o tempo, a habilidade ou o temperamento para ter sucesso no investimento ativo. Isso não é uma falha, mas uma avaliação sábia e realista de suas capacidades. Busque um retorno satisfatório. O objetivo do investimento deve ser construir riqueza de forma confiável, não obter retornos espetaculares, mas em última análise insustentáveis. O retorno de longo prazo do mercado é um resultado altamente satisfatório. Busque a sabedoria na história. Os princípios do investimento sólido são atemporais. As lições de figuras como Benjamin Graham e Warren Buffett, que ambos apoiam a indexação de baixo custo, fornecem uma base poderosa para sua própria estratégia. Capítulo 19. Alocação de ativos 1. Ações e obrigações. Este capítulo passa do o que para o como do investimento, focando na alocação de ativos, a divisão entre ações e obrigações em uma carteira. Bogle considera esta a decisão mais importante que o investidor pode tomar, citando um estudo que descobriu que ela respondia por 94% da diferença nos retornos da carteira. Ele usa o conselho de Benjamin Graham de uma alocação de 50-50 entre ações e obrigações como ponto de partida, com uma faixa de 25-75 a 75-25. Ele enfatiza que a alocação ótima depende de dois fatores: a sua capacidade de assumir risco, baseado na sua situação financeira e horizonte de tempo, e a sua vontade de assumir risco, o seu temperamento pessoal. Ele também apresenta um exemplo poderoso que mostra como uma carteira de baixo custo, com uma alocação mais conservadora, por exemplo, 25% em ações, 75% em obrigações, pode gerar um retorno líquido mais alto do que uma carteira de alto custo com uma alocação mais agressiva, por exemplo, 75% em ações, 25% em obrigações. Isso destaca a ligação crítica entre custos e alocação de ativos. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Determine sua tolerância ao risco. Avalie honestamente sua capacidade e disposição para lidar com a volatilidade do mercado. Não escolha simplesmente uma carteira de alto risco pela promessa de altos retornos, se isso o fará entrar em pânico e vender durante uma queda. Comece com uma alocação simples. Uma divisão de 50-50, 60-40 ou baseada na idade, por exemplo, 100 menos sua idade em ações, pode ser um ótimo ponto de partida. A simplicidade desta abordagem facilita sua manutenção e compreensão. Deixe que os custos informem suas decisões. Ao considerar sua alocação de ativos, lembre-se que uma abordagem de baixo custo permite que você assuma menos riscos para alcançar o mesmo, ou melhor, retorno líquido. Capítulo 19. Alocação de ativos 2. Bogle continua a discussão sobre a alocação de ativos, abordando especificamente o investimento para a aposentadoria e a conveniência de fundos balanceados e fundos de data-alvo, TDFs. Ele apresenta dados que mostram o notável sucesso a longo prazo de um fundo de índice balanceado 60-40, de baixo custo, que entregou retornos significativamente mais altos do que seus pares geridos ativamente, principalmente devido ao seu baixo custo. Ele também discute o conceito de fundos de data-alvo, que ajustam automaticamente sua alocação de ações e obrigações para se tornarem mais conservadores à medida que o investidor se aproxima da aposentadoria. Embora ele apoie a simplicidade dos TDFs, ele adverte os investidores a olhar debaixo do capô, para garantir que estão a usar fundos de índice de baixo custo e não versões de custo mais elevado com componentes geridos ativamente. Ele também introduz um fator crucial e muitas vezes esquecido no planejamento da aposentadoria: a segurança social. Ele aconselha os investidores a verem seus futuros benefícios da segurança social como um ativo semelhante a obrigações, que deve ser levado em conta na sua alocação geral de ações e obrigações, para evitar ser excessivamente conservador. Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Considere um fundo balanceado ou de data-alvo. Para investidores que desejam simplificar sua carteira e automatizar sua alocação de ativos, estes fundos são uma excelente opção. Compare os custos dos TDFs. Nem todos os fundos de data-alvo são criados iguais.
Escolha TDFs de baixo custo e baseados em índices, em vez de seus equivalentes geridos ativamente. Leve a segurança social em consideração. Quando estiver se aproximando ou já na aposentadoria, trate os seus futuros pagamentos da segurança social como um ativo significativo, semelhante a uma obrigação. Isso irá ajudá-lo a manter uma alocação de ações mais apropriada para sua situação financeira geral. Capítulo 20. Aconselhamento de investimento que resiste ao teste do tempo. Em seu capítulo final, Bogle reúne todos os temas do livro numa poderosa conclusão. Ele resume as principais realidades do bom senso do investimento. Comece cedo, minimize custos e impostos, diversifique amplamente e ignore o market timing. Ele enfatiza que o fundo de índice tradicional é o único investimento que garante que você obterá a sua justa parte dos retornos no mercado de ações. Ele termina canalizando Benjamin Franklin, traçando um paralelo notável entre as máximas atemporais de Franklin sobre poupança, frugalidade e perseverança e os próprios princípios de investimento de Bogle. Ele destaca a frase de Franklin: "Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio", para ilustrar o poder da composição dos custos. E, se você quer ter um servo fiel, sirva-se a si mesmo, para argumentar a favor de ser seu próprio defensor. O capítulo é um apelo à ação. Rejeitar a mentalidade "não fique parado, faça alguma coisa" de Wall Street e adotar a estratégia vencedora e diametralmente oposta de "não faça nada, apenas fique parado". Como aplicar estas lições no seu dia a dia? Crie um plano frankliniano. Desenvolva um plano de investimento simples e de longo prazo baseado nos princípios de Bogle. Documente-o e comprometa-se a segui-lo. Revisite seus princípios regularmente. Sempre que se sentir tentado a reagir às notícias do mercado ou a uma dica de investimento em alta, releia o resumo deste livro ou algumas de suas citações favoritas. Isso pode servir como um controle emocional. Seja um vencedor a longo prazo. Entenda que a verdadeira medida do sucesso no investimento não é vencer o mercado, mas sim capturar seus retornos ao longo de sua vida. Ao seguir o conselho simples e de bom senso de Bogle, você quase terá certeza de ser um vencedor. A ideia principal do livro, resumida. O pequeno livro do investimento com bom senso apresenta um argumento poderoso e baseado em evidências para uma estratégia de investimento simples que garante a um investidor a sua justa parte dos retornos do mercado de ações. A ideia central é possuir todo o mercado de ações através de um fundo de índice de baixo custo e diversificado, e mantê-lo para sempre. Bogle argumenta que a gestão ativa é um jogo de perdedores para os investidores como um lupo, porque as altas taxas, comissões e outros custos pagos aos intermediários financeiros inevitavelmente erodem os retornos. Ele enfatiza a magia da composição dos retornos e adverte contra a tirania da composição dos custos. Ao adotar uma estratégia de compra e manter, com um fundo de índice de baixo custo, os investidores podem evitar as armadilhas do market timing, da busca por desempenho e da tomada de decisões emocionais, garantindo o sucesso financeiro a longo prazo. Se você gostou do conteúdo, apoie o autor. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever. Agora, vamos para o próximo vídeo.